O espanhol Antônio de Sepúlveda conseguiu a licença do governo espanhol. Escavou um canal e conseguiu baixar o nível do lago em alguns metros, mas encontrou apenas 10 onças de ouro. No início do século XX, uma firma inglesa tentou drenar as águas da Lagoa de Guatavita, local onde os Tipitias faziam seus rituais religiosos. A empresa passou 8 anos construindo um túnel para esvaziá-los a partir do centro, mas quando o leito do lago foi exposto, o fundo tinha metros de lama e limo, que tornavam impossível caminhar sobre ele. No dia seguinte, o sol cozinhou a lama e lhe deu uma consistência de cimento tão dura que não podia ser penetrada. A lama endurecida bloqueou tudo, o túnel foi selado e o lago voltou a se encher até o nível anterior. Para muita gente, o tesouro que arrastou tantos aventureiros à morte continua lá no fundo, escondido pelas águas da Lagoa Sagrada. Para outros, não passa de uma lenda que foi ganhando seus contornos durante os tempos. E você? O que acha sobre o caso? Você acredita que existe um lugar onde exista mais ouro do que seus olhos podem enxergar? Ou realmente seria uma lenda que ganhou contornos gigantes com o tempo? Não se esqueça de deixar suas opiniões nos comentários, dê um like, se inscreva no canal e adicione aos favoritos. E até o próximo caso oculto. Antes dos portugueses chegarem aqui, supostamente, teoricamente, há indícios que outras civilizações de outras nações estiveram aqui, como por exemplo os fenícios, sambaquis e etc. Não fomos apenas visitados pelos portugueses. Segundo a nossa história, há vestígios na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e na Pedra do Engá, na Paraíba, e na Praia de Santa Catarina. Há vestígios de outros povos em nossa terra. Vejam esse vídeo. Na verdade, são 2 vídeos. Você, por acaso, já ouviu falar sobre os fenícios que visitaram o Rio de Janeiro e que construíram monumentos por lá? Tá achando um absurdo o que eu tô falando? Bom, então você claramente não conhece a teoria que diz que a Pedra da Gávea é um túmulo de um antigo rei fenício. Que a famosa Pedra da Gávea seja nada mais, nada menos que o túmulo de um antigo rei fenício. Acontece que essa formação rochosa, que fica 842 metros acima do nível do mar, chamou a atenção de estudiosos do século XIX, quando algumas marcas gigantescas foram vistas nessa pedra e passou-se a especular que se tratava de inscrições. Na época, Dom Pedro I ordenou que pesquisas oficiais fossem feitas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com o objetivo de estudar e tentar identificar essas inscrições que foram encontradas ali. De 1839 até 1946, muitas expedições foram feitas envolvendo visitas de exploração à rocha, mas nada até então tinha sido claramente resolvido. Foi em 1956 que uma primeira notícia empolgante chegou ao conhecimento de todos. Uma entrada foi encontrada na pedra, e essa entrada formava um corredor que ia de um lado até o outro da Gávea, e no centro desse corredor existia uma gruta. Os pesquisadores passaram a desconfiar que aquele corredor havia sido feito por mãos humanas, e não graças à sorte ou coincidências geológicas. Alguns anos depois, em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos conseguiu fazer pela primeira vez a tradução das inscrições que haviam sido encontradas na pedra ainda nos tempos de Dom Pedro I. Ele percebeu, depois de estudar cuidadosamente cada marca ali gravada, que a inscrição era formada por letras de uma língua já extinta, o fenício. Assim como no árabe e no hebreu atual, a língua fenícia era lida da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A inscrição na Pedra da Gávea também estava escrita assim. O professor conseguiu descobrir que a frase significava em português Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Meio maluco? Nem tanto. Foi aí que tudo realmente começou a fazer sentido, visto que Tiro foi uma das principais cidades-estados que existiu na Fenícia, e Badesir realmente era o primogênito do rei Getibal, e por isso também se tornou seu sucessor. Foi essa tradução que fez os arqueólogos começarem a especular que a Pedra da Gávea realmente poderia ser o túmulo de Badesir, que subiu ao trono de Tiro em 856 a.C. Mas para deixar claro, os arqueólogos não achavam que a Pedra da Gávea inteira era um túmulo, mas sim aquela formação rochosa que existe em cima da montanha. Essa formação, inclusive, tem um formato muito semelhante a de uma esfinge, assim como aquela que existe no Egito.
Ela possui o rosto de um homem com olhos e nariz bem nítidos. Esse homem também usa uma espécie de chapéu. Uai, seu app de vídeos curtos.